Pessoal, em função de tudo isso, o que eu gostaria de deixar para você de uma forma bem filosófica aqui, que era um conceito do Goddard também, que as pessoas elas são previsíveis, pelo menos em boa parte das vezes. E eu vou te explicar por que as pessoas são previsíveis, né? O Goddard ele costumava falar o seguinte, que diga-me como me avalia, que eu lhe direi como me comportarei. Então, as pessoas vão se comportar no seu dia a dia em função de como elas são avaliadas, de como elas são cobradas. E muitas vezes a gestão da produção, ela não percebe, mas ela vai dando sinais no seu dia a dia, na área com as pessoas, fazendo avaliações, mesmo que inconscientes, e levam as pessoas a se comportar dessa maneira. Então é mais ou menos uma relação, mais uma relação de causa e efeito. Existe um comportamento resultante que as pessoas têm na nossa equipe ou na equipe de um colega, de um outro gestor da produção ou de qualquer outra área. Então existe um comportamento em relação às pessoas que é resultante, ele é causado por uma avaliação que eu faço, né? Então se eu estou diariamente falando sobre entrega, sobre produção e falo isso a cada 1 hora, então, naturalmente, as pessoas começam a entender que elas estão sendo avaliadas por a questão de entrega, por a questão de produção, então elas vão se comportar dessa maneira. Se eu estou falando diariamente para elas sobre segurança no trabalho, se eu falo constantemente, diariamente, eu mando esse resultado em relação à segurança, a importância da segurança operacional, elas vão se comportar com mais segurança. Se eu falo diariamente, ou 2 vezes, ou 3 vezes por dia, pequenas quantidades, se eu falo da importância em relação à qualidade, elas vão sentir que elas estão sendo avaliadas por qualidade, elas vão se comportar em relação à qualidade. E da mesma forma, se eu falo sobre as minhas despesas operacionais, elas vão ter mais cuidado em relação à despesa. Da mesma forma que eu falo em relação à parte motivacional. Se elas tendem a ser avaliadas ou elas começam a perceber que eu estou tendo um cuidado maior em relação à insatisfação que elas têm, elas tendem a se comportar da mesma maneira do que elas são tratadas. E muitas vezes eu avalio as pessoas em função da cultura organizacional que eu tenho. Nós somos a média das 5 pessoas com quem mais nós andamos. Então, se nós estamos andando com um grupo de pessoas, incluindo o nosso chefe, nossos colegas, nossa diretoria, que me dá indicações, que me dá mensagens diariamente sobre como elas estão me avaliando, é natural que eu transfira esse modo de avaliação para as pessoas da minha equipe, elas vão se comportar dessa forma. Então, realmente é muito previsível as pessoas nesse sentido. Se você está avaliando, né, se você está mandando mensagens diariamente, elas vão se comportar dessa maneira. Então, muito cuidado. Se você fala muito mais sobre entrega, esquece da qualidade. Toma cuidado se você fala muito sobre produção e entrega, esquece de falar sobre segurança, esquece de falar sobre problemas que podem levar à insatisfação na equipe. Cuidado se você fala muito pouco sobre despesas operacionais, porque elas vão valorizar o que você está cobrando de mais forte e vão tender a se comportar dessa maneira. Então esse aqui é a grande relação de causa e efeito e muitas vezes faz com que a gente precise questionar a cultura e fazer uma melhoria, fazer um PDCA. O que muitas vezes a cultura organizacional me induziu a trabalhar e que agora eu tenho essa consciência não é tão certa. De que forma que eu posso balancear a minha cobrança em relação à minha equipe, de que forma que eu posso balancear um pouco de entrega, um pouco de qualidade, um pouco de segurança, um pouco de despesa, um pouco de satisfação da equipe, para que realmente elas entendam que eu estou avaliando-as dessa forma e que no final das contas eu posso ter um comportamento resultante dessa melhoria que eu fiz nas minhas políticas, fazendo com que eu tenha um ambiente mais harmonioso. Então, toma muito cuidado, pessoal, com essa relação de causa e efeito.